A graça e a paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, igreja amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz do Senhor para todos os amigos, todos os irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor a todos os que fazem a Igreja Batista Missionária Vida e Paz, o Ministério Resgate aqui no Ipura, Três Carneiros Ipura, também ali em Nilton Carneiro, Vila Piedade, Jaboatão. A paz do Senhor a todos os nossos amigos, a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Aqui estou eu, Pastor Tom, mais uma vez, me sentindo tocado pelo Espírito Santo, tocado por Deus, para falar, para compartilhar uma palavra de Deus, mais uma porção da palavra de Deus com você. Amém? Um tema que eu considero de muita importância, que é o tema a igreja. Igreja, família, igreja, comunhão. E sentimos de Deus de estar abordando esse tema. Também algumas pessoas nos têm pedido, né, que a gente possa abordar esse tema aqui, compartilhar esse tema, que eu creio será muito iluminador, muito esclarecedor, muito abençoador para a sua vida, à luz aqui da palavra de Deus. Amém? Infelizmente, eu tenho visto muitos equívocos, muitos pensamentos equivocados acerca da igreja, né? Tem um pensamento que circula muito aqui, por exemplo, pelo Face, né? De as pessoas acharem e dizerem que a igreja, que elas são a igreja sou eu sou a igreja, não é? E é um pensamento equivocado. Você sabe o que é a igreja? Você sabe o que é a igreja? E nós vamos estar falando sobre isso aqui e falando também das situações, não é? Porque a verdade é essa, nós temos que encarar a verdade de fato. Muitos afastados das igrejas, muitos desviados, muitos sem a comunhão, fora da comunhão, muitos que realmente acreditam, que pensam que podem ser crentes sozinhos em suas casas. Amém? Mas o que a Bíblia fala sobre essas coisas todas? Né? O que tem acontecido, o que está acontecendo? E eu tenho visto, infelizmente, irmãos, muitos poucos homens de Deus, né, defenderem a igreja e abordar a questão da igreja, não é? E a igreja tem sido bombardeada, a igreja tem sido perseguida já há muito tempo e bombardeada mais que nunca, mesmo aqui no Brasil, né, num país onde há liberdade de religião, existe uma perseguição camuflada, né? Existe uma perseguição camuflada, um confronto de ideias, que vai contra a igreja, amém? Em primeiro lugar, eu quero aqui fazer uma oração, tá bom? Quero fazer uma oração. Vamos orar, e se você tiver Bíblia aí, se você tiver a oportunidade de estar com a Bíblia, tá bom? Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo nesse momento. Vamos fazer uma oração, tá bom? Pai Santo, Pai querido, graças te damos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de compartilharmos a Tua palavra aqui, Senhor, através desse veículo de comunicação. Meu Deus, que Tu possa iluminar, que Tu possa falar a cada vida que via estar ao alcance desse vídeo. Em nome de Jesus, que Tu possa abençoar, que Tu possa fortalecer, que Tu possa vivificar e que Tu possa mudar a história.
porque a tua palavra, Senhor, ela cura, a tua palavra salva, a tua palavra transforma. Vem fazer o que lhe apraz por meio da tua palavra. E seja isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu já quero agradecer aqui os irmãos, né, que já estão aqui ligados, tá bom? Já estou vendo aqui, olha, Gilvânia, eita, Gilvânia que está lá no sul, né, do país, ou é Santa Catarina ou é Paraná, né? Gilvânia, a esposa do nosso irmão David, a paz do Senhor, Gilvânia, a paz do Senhor, nossa irmã Ângela também está aqui, olha, a diaconisa Ana Cecília Barros, aqui de Três Carneiros, também a nossa irmã Vancleia, aqui, glória a Jesus, né, ligado aqui já conosco aqui, ao vivo aqui pelo Face, amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Eu vou estar lendo aqui alguns trechos, se você puder anotar, anote, né? Então você pode aí depois rever esse vídeo que nós vamos estar publicando também esse vídeo, tá bom? Olha aí, eu quero fazer uma leitura aqui, começando a falar aqui em Efésios. Carta do... Eu não sei nem por onde começar, que são tantos textos, viu? Muito úteis, muito importantes, muitos importantes. Mas vamos começar aqui em Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5. Capítulo de número 5. E eu quero começar com essa palavra aqui. Glória. A partir do verso 24. Lembrando o tema igreja, tá bom? Está aqui. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Mas nós não vamos tratar da questão de mulheres, de casamento, não, da igreja. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, olha só, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Veja só, é Paraná, né, Gilvânia? Glória! Amém? Curitiba, Paraná. Paz do Senhor a todo o povo de Deus aí, em Curitiba, Paraná. Veja bem, preste bem atenção aqui, povo de Deus. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, nós estamos vivendo tempo de muita indiferença, de muito desprezo, sabe, para com a igreja do Senhor Jesus. E o texto diz aqui que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que Jesus fez na cruz, olha, eu não tenho, eu falo com toda a convicção, sem medo de errar. O que Cristo Jesus fez na cruz, Ele fez pela igreja. Ele fez pela igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus foi na cruz pela igreja, por amor à igreja. Mas, veja bem, aí alguém possa estar pensando, sim, foi por mim, a igreja sou eu, mas você não é a igreja sozinho. Você não é a igreja sozinho. A primeira vez que aparece o nome igreja na Bíblia, aqui no Novo Testamento, está lá no registro de Mateus, Mateus capítulo 16, abra aí Mateus capítulo 16, o versículo 18, Mateus 16, o verso 18, diz assim, olha, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Ele diz assim: eu edificarei a minha igreja. A igreja é de Jesus. A igreja, ela não pertence a homens, nem a órgãos humanos. A igreja existe, a igreja é real, a igreja é de Jesus. E ela está aqui na terra. Ela está aqui na terra. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. O verbo está no futuro, edificarei, porque a igreja em si, ela não existia ainda. A igreja de Jesus, não podemos confundir com o templo de Salomão, com a sinagoga judaica, porque há uma diferença muito grande da igreja de Jesus, da sinagoga judaica, do templo de Salomão. Há uma diferença muito grande. Mas, então, a igreja ainda não existia. A primeira vez que vamos encontrar o nome igreja aqui, está aqui, pronunciado por Jesus. Então, igreja foi um nome escolhido por Jesus. O nome igreja é um nome escolhido por Jesus. A igreja é o plano de Deus, preste atenção. A igreja é o plano de Deus para a sua vida. A igreja é um projeto de Deus para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para o teu esposo, para a tua esposa. É um projeto de Deus. Jesus idealizou a igreja, e Jesus chamou de minha igreja. E nós sabemos que o nome igreja é uma tradução do grego eclésia, e significa congregação, assembleia, literalmente chamados para fora. Mas eu não quero me deter aqui, né, no termo chamados para fora, que é um termo interessante também, onde a gente pode extrair coisas edificantes de chamados para fora. Mas eu quero lhe dizer que igreja é congregação, é assembleia. Por isso que o apóstolo Paulo, ele declara pelo Espírito Santo que a igreja é o corpo de Cristo. Viu, irmão? A igreja é o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui rapidinho, no mesmo Efésios, vamos para Efésios, capítulo de número 1. Eu quero deixar aqui essas passagens bíblicas, amém? Porque não é a minha ideia de igreja, não é o meu pensamento de igreja, é o que a Bíblia fala acerca da igreja de Jesus, é o que a palavra de Deus fala da igreja de Jesus, é o que eu quero passar para vocês, ajudar aqui, transmitir para vocês. Meu povo sofre por falta de conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha aqui, em Efésios capítulo 1, diz assim, no verso 2: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Olha aí, a igreja, o corpo de Cristo. E no qual Cristo é o cabeça. A igreja é o corpo de Cristo, no qual Cristo mesmo é o cabeça. Filipenses, capítulo de número 1, nós lemos o versículo de número 22 e 23. Olha só, eu estou desfolhando aqui a Bíblia, viu? Vamos para Colossenses aqui, capítulo 1, o versículo de número 24 de Colossenses. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Olha aí, Paulo está dizendo que preenche o que resta das aflições de Cristo.
Ele está dizendo que ele se aflige, que ele sofre pela igreja. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Irmãos, nós vivemos tempo, veja, isso aqui é muito forte, que as pessoas, por qualquer motivo, irmãos, por motivos banais, claro, também por não ter Cristo formado ainda no seu coração, na sua mente, mas por qualquer coisa tem deixado a igreja, irmãos. Tem saído das igrejas, e veja o que Paulo está dizendo aqui: eu sofro na minha carne em favor da igreja. O que eu faço, o que eu sofro, eu me sacrifico, eu renuncio. Eu aceito perder, mas por amor à igreja. Paulo está dizendo que se alegrava nos seus sofrimentos, porque ele entendia que preenchia o que restava das aflições de Cristo na sua carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Claro, nós vivemos tempo, irmão, que as pessoas só pensam nelas. Quem quer sofrer pelos outros? Hein? Quem quer sofrer pelos outros? É forte, né? Medita nisso aí, mas o que eu quero demonstrar aqui nesses versículos é que a igreja é o corpo de Cristo. A gente viu aqui em Efésios e agora em Colossenses. A igreja é o corpo de Cristo. Lá em Mateus capítulo 16, igreja, né, é um nome escolhido por Jesus e significa congregação, assembleia. Então a igreja, ela é formada pelos irmãos, pela família da fé em Cristo Jesus. Por isso, a igreja não é uma pessoa individualmente, é uma coletividade. É uma coletividade. É uma congregação. E Paulo, ele explica isso pelo Espírito Santo de uma forma maravilhosa quando escreve aos Coríntios, no capítulo de número 12 da sua carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Vamos ver lá? Carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Deixa a gente ver aqui, olha. Glória. Deixa eu abrir aqui, Coríntios, capítulo de número 12. Está aqui, aqui é 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler aí, a partir do verso 12. Olha aí, é palavra de Deus. Como eu disse, não é meu ensinamento, não é meu pensamento, não é minha palavra. E nós que cremos em Deus, cremos na sua palavra, e a sua palavra é que nos norteia. Amém? Veja aqui, porque assim como o corpo, 1 Coríntios 12, verso 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. O que isso significa? Ei, você vive só com o coração? Você não precisa do pulmão, não? Será que você não precisa do rins? Do fígado?
Hein? Eita, será que você não precisa da visão, da audição? Será que você não precisa das tuas pernas, dos teus braços? O que ele quer dizer com isso? A igreja é o corpo de Cristo. Nós, individualmente, membros do corpo. Mas ele quer dizer, acima de tudo, que nós precisamos um dos outros. Nós precisamos um dos outros. Você precisa do teu irmão. Você precisa da igreja. Você precisa de comunhão. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Eu preciso de você. E você precisa de mim. Então, igreja é comunhão. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Viu lá? A gente leu lá em Efésios 5. Que Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ei, Jesus não amou só você não. Jesus não perdoa só você não, viu? Jesus não recebe e não aceita só você não. Ele amou o teu irmão, ele amou o teu próximo, ele amou o teu vizinho. Ele amou o outro também. Ele não perdoa só você não, ele perdoa também o teu irmão, ele perdoa também. Você está entendendo? Porque tem gente que parece que pensa que Jesus só veio para ele, só morreu por ele, só perdoa ele. Não. E você, ele não fez o céu só para você não. Não tem um pedacinho do céu só reservado para você, não. E se você acha que não pode andar com o seu irmão aqui, que não suporta o seu irmão aqui, que não é capaz de perdoar seu irmão aqui, como é que você vai estar junto com ele lá na glória? Como é que você vai comparecer com ele lá diante de Jesus? Se assim for, alguém não vai subir. Alguém não vai subir. Porque Jesus, ele vai reunir a sua igreja. Jesus, ele vai levar a sua igreja. Viu? A Bíblia diz que Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vem buscar a sua igreja. E tu vai subir sozinho, é? Sozinho? Sozinho você não sobe não, você só sobe em comunhão, você só sobe em unidade, você só sobe perdoando, você só sobe amando. Eita, Jesus é forte, né? Vê aqui 1 João, primeira epístola universal do apóstolo João, no capítulo 1, no versículo de número 7, veja que palavra aqui, veja que palavra. Diz assim, olha, deixa eu abrir aqui, primeira epístola universal do apóstolo João, no capítulo 1, no versículo de número 7, diz assim, olha: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Você não pode estar apartado da comunhão. Há uma família. Jesus morreu na cruz para nos fazer irmãos. E nós precisamos nos unir com os nossos irmãos na fé. Nós precisamos dar as mãos. Nós precisamos andar juntos. Nós precisamos. E veja que aqui ele fala de comunhão uns com os outros. Tu tem comunhão com a igreja? Tu tem comunhão com os irmãos? Porque aquele que pensa que pode ser crente sozinho e que diz que individualmente eu sou a igreja, a Bíblia diz que os dons espirituais, por exemplo, os dons espirituais, eles foram derramados sobre a igreja e concedidos à igreja para edificação do corpo de Cristo. Veja que interessante, vou voltar lá para Efésios capítulo 4,
Olha, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Veja o que diz aqui a palavra, olha. E ele está falando na igreja e da igreja, viu? Olha aí. E ele mesmo, Efésios 4:11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ele deu para a igreja, para a edificação do seu corpo, para o aperfeiçoamento dos santos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tu és a igreja? Você está sendo a igreja de Cristo? Qual é o pastor que Deus levantou sobre você? Qual é o pastor que Deus constituiu sobre a sua vida? A igreja dele está aqui. A igreja dele tem pastores. A igreja dele tem mestres. A igreja dele tem evangelistas. Você é a igreja? Você é a igreja? Você se submete e você obedece às autoridades constituídas por Deus na sua igreja, sobre a sua igreja? Aleluia. Olha, pastor, deixa eu dizer aqui uma coisa forte que eu vou dizer aqui agora. Olha, pastor, é muita coisa, pastor. Tem falso profeta. Tem crente na carne. Tem gente falsa, pastor. Tem. Jesus falou que iria ter. Tem. Mas deixa eu te dizer aqui uma coisa. Muitos estão enfraquecendo e estão entristecendo porque estão olhando para o exemplo dos ímpios, para o exemplo dos falsos. Muitos estão se entristecendo porque estão olhando só os erros dos outros, as falhas dos outros, os defeitos dos outros. Aí se entristece mesmo. Se entristece mesmo. Lembra de Elias, o profeta Elias, quando foi pelo deserto e entrou na caverna, com medo de morrer, porque Jezabel disse que ia matá-lo? Lembra dele? Ele tinha enfrentado 450 falsos profetas, os profetas de Baal. Ele desafiou e matou 450 profetas de Baal. Mas, sendo ele homem, como nós, sujeito à mesma fraqueza, na sua fraqueza, ele, com medo da ameaça de Jezabel, queria desistir de tudo. Foi para o deserto, entrou na caverna. E lá na caverna Deus perguntou a ele: o que é que tu fazes aqui, Elias? O que é que tu fazes aqui, Elias? E Elias disse, né, Senhor, Israel se desviou, mataram todos os teus profetas, só eu restei, e agora querem matar a mim também. E o que é que Deus responde para Elias, crente? Elias, eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram a Baal. Eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram a Baal, Elias. Come, bebe, teu caminho é longo ainda, Elias. Aleluia. Eu quero te dizer
que ainda há homem de Deus na terra, a mulher de Deus na terra, o povo de Deus ainda está na terra. A igreja não foi arrebatada ainda não. A Bíblia diz que a igreja vai ser arrebatada. Ele vem buscar a sua igreja, e a sua igreja vai subir vitoriosa. E se a igreja não subiu ainda, e se a igreja ainda está aqui na terra, ei, tem homem e mulher de Deus na terra, tem pastor de Deus, tem obreiro de Deus, tem serva de Deus, tem servo de Deus na terra. Agora tem crente que só se junta com quem não presta. Mesmo na casa de Deus, no templo de Deus, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mesmo na casa de Deus, no templo de Deus, irmãos, Jesus não avisou que tem o joio e tem o trigo. Por que tu se junta com joio? Faz amizade com o joio, confia no joio, e depois está decepcionado, depois está triste. Por que você não se junta com quem ora, com quem se consagra, com quem evangeliza, com quem lê a Bíblia? Eita Jesus, eita, não é? Aí depois vai falar da igreja, depois vai se voltar contra a igreja. Ei, cuidado, a igreja é de Jesus. Estou ameaçando não, eu tô exortando aqui à luz da Bíblia. A igreja é de Jesus, irmão. Lembra lá de Saulo? Porque eu estou dizendo cuidado. Lembra de Saulo, quando Saulo perseguia a igreja? Quando teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, o que foi que Jesus disse a ele? Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Olha aí, por isso que eu estou mandando você ter cuidado. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quem és tu, Senhor, que eu persigo? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ué, mas ele estava perseguindo a igreja. Ele estava perseguindo os servos do Senhor, e olha Jesus aí se interpondo. Tu está perseguindo a mim. Dura coisa para ti será recalcitar contra os aguilhões. Olha aí o que Jesus disse para ele. Hein? Numa linguagem de hoje, e bem popular, é como dar murro em ponta de faca. Dar murro em ponta de faca? A igreja tem dono. A igreja tem dono. O dono da igreja é Jesus. Quem protege a igreja é Jesus. Quem guarda a igreja é Jesus. Quem guarda a tua vida é Jesus. Quem te sustenta é Jesus. E não se volte contra a igreja de Jesus por causa do joio, não. Ou por causa mesmo da falha do irmão. Porque quem é que não falha? Quem é que não erra? Ei, o irmão errou com você? Aí tu vai sair da igreja? Me diz uma coisa, tu nunca errou com ninguém, não? Tu nunca falhasse com nenhum irmão, não? Ou tu acha que não vai falhar? Tu está perfeita, Jesus pode te levar já? Tu está pronto já para subir? Medita aí nessas coisas. Eu estou falando assim para nos levar mesmo a um confronto. Na reflexão, no pensamento. Não deixa Satanás te enganar, não. Não deixa a mentira, o engano, a filosofia do mundo te enganar, não. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fica firme, tu está na porta, não sai da porta. Se saiu, volta para a porta, porque a igreja tem promessa, a igreja vai subir, a igreja vai reinar com Cristo na terra. Tem galardão de Deus para o teu trabalho,
tem recompensa de Deus. Agora, o segredo é obedecer. Aprenda a perdoar. Tira a mágoa do teu coração. Aprenda a perdoar. Olha aí uma leitura, outra aqui, muito importante que eu quero fazer, até para finalizar, né? Por causa do tempo, né? Meu Deus. Mas eu preciso ler aqui, aos Hebreus, capítulo de número 10. Olha aí, carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Aos Hebreus, capítulo de número 10. Olha, irmãos, esse tema é um tema que a gente pode trazer muitas palavras e muitas reflexões, e em todas elas Deus vai falar alguma coisa para você, tá bom? É porque a gente também não pode ficar o tempo todo aqui numa palavra só, não é? Aqui, mas eu quero ler para você aqui aos Hebreus, no capítulo de número 10. Olha aí. Diz aqui, olha. Olha aqui, ó. A partir do verso 19 eu vou ler. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha aí, não deixando de congregar. Viu, irmãos? Aleluia. Nós precisamos de comunhão. Nós precisamos de dar as mãos, nós precisamos de ajudar e de sermos ajudados. Em oração, em comunhão, em palavra, nos estimulando uns aos outros. Admoestando-nos uns aos outros. Sabe, nós precisamos. Tem momento que a gente precisa que alguém venha a nós e vamos lá, fica aí não, vai passar, vamos orar por ele, vamos orar por essa causa. E assim, ora você ajuda alguém, ora você é ajudado nas suas tribulações, nas suas dificuldades. Não estamos só. Temos irmãos e irmãs em Cristo. Temos uma família que Deus nos deu através de Jesus Cristo. E precisamos de nos unir. Consideremos-nos uns aos outros. O teu problema não é o maior de todos. A tua dificuldade não é a maior de todas. Teu problema não é o mais difícil. Que às vezes pensamos que a gente só enxerga nós, o nosso problema, a nossa necessidade. E nos esquecemos que tem pessoas que talvez estejam numa luta maior que a nossa, precisando mais de ajuda do que nós mesmos. E nós temos que, não podemos desistir, nós temos que avançar no propósito de Deus. Então a igreja é o corpo de Jesus. Nós individualmente somos membros do corpo. Um só membro não é o corpo sozinho. As pessoas, o equívoco que acontece é porque as Escrituras declaram que nós somos templo do Espírito Santo, mas porque o Espírito Santo está em nós.
Nós somos templo do Espírito Santo. Amém? Mas a igreja é coletividade, é congregação. Você está entendendo? E outra coisa, o Espírito, se você é templo do Espírito Santo, se eu tenho o Espírito Santo, eu sou levado à comunhão. Eu sou levado à comunhão, à unidade. Eu sou levado a abraçar meu irmão. Eu sou levado a perdoar meu irmão. Eu sou levado a suportar meu irmão. Eu sou levado a não desistir do meu irmão se eu tenho o Espírito Santo. Se eu sou templo do Espírito Santo. Lá em João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, Jesus ele traz ali uma figuração interessante. Quando ele diz assim, que eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estiver em mim e não produzir fruto, Deus corta. E todo ramo que estiver em mim, né, não produzir fruto, o pai corta. Mas os que produzem fruto, ele poda para que produzam mais fruto ainda, né? E ele fala ali no capítulo 15, eu vou ler aqui, que eu estou só citando assim de uma forma solta os versículos, mas eu vou ler porque é muito forte aqui e a gente pode levar aqui para a igreja. Olha só, está aqui, ó, João, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara, olha o que ele diz, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Veja aqui essa analogia que você não pode estar fora da igreja. Você não pode estar fora da igreja. Como a vara não pode estar fora da árvore. Se você pegar o galho e tirar ele da árvore, o que vai acontecer com ele? Ele vai secar e morrer. Ele deixa de receber a vida. Ele deixa de receber a vida. Não é assim? Ele diz isso. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhe e lança no fogo. Está vendo? Você está entendendo a importância? Porque se você diz que tem o Espírito Santo, que é templo do Espírito Santo, veja bem, se eu tenho o Espírito Santo, eu sou levado à comunhão. A gente leu aqui perfeitamente, foi em 1 João, não foi 1 João capítulo 1, o versículo 7, aqui, a primeira epístola universal de João 7, quando ele diz assim, se dissermos aqui, se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, fora da comunhão, irmão, como é que vai fluir o Espírito Santo na tua vida? Que você não quer se unir, que você não quer perdoar, que você não quer abraçar, que você não quer obedecer, que você não quer se sujeitar. E a Bíblia manda a gente se sujeitarmos uns aos outros, servir uns aos outros, considerar o outro maior do que a nós mesmos. Entende? Eu não sei o que você tem sofrido, o que você tem passado e o que você tem usado para justificar estar fora da igreja. Mas com essa palavra, medite aí, medite, ore e medite. Leia aí os versículos que nós citamos aqui, medite neles e veja. Aleluia, que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos da igreja. A igreja é o plano de Deus na nossa vida, é o projeto de Deus na nossa vida. O mundo
Deixa eu dizer aqui só mais uma coisinha aqui, presta atenção. A Bíblia diz que Deus é amor, não é? Mas a Bíblia diz que o mundo não conhece a Deus, nem o pode conhecê-lo. E Deus é amor. O mundo não conhece a Deus. E Deus é amor. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente vive num mundo que não ensina o amor, não. Ensina a libertinagem. Tem muita coisa que chamam aí de amor, mas que não é amor, é libertinagem. Mas o mundo não ensina o amor. Não ensina, a gente não aprende a amar no mundo, não. O mundo, ele é egocêntrico, ele é individualista, ele é egoísta, é uma selva de pedra. É um por todos, todos por um, salve-se quem puder. O mundo é assim, não é? Mas Deus é amor. Aí a gente encontra Jesus, aceita Jesus. Um dos primeiros trabalhos de Jesus é te ensinar a perdoar. Ei, como eu te amei, ame também. Como eu te perdoei, perdoa também. Só que a gente não aprendeu isso, a gente não sabe isso. Olha a dificuldade do crente dentro da igreja. Só que lá no mundo, deixa eu te dizer, lá no mundo não tem ninguém para te ensinar, não. Mas na igreja, Jesus trabalha isso na tua vida. Jesus te ensina isso na igreja. E como que ele ensina? É na igreja. Ele permite o teu irmão pisar no... Deus permite. Presta atenção. Ele permite, porque existe a vontade de Deus e a permissividade de Deus. Mas de tudo Deus tem o controle, viu? Aí Deus permite teu irmão pisar no teu pé. Olha aí. Para quê? Para trabalhar o teu coração. Para você aprender a perdoar. Entende? Como eu disse aqui nessa mesma mensagem, você acha que não vai falhar com ninguém, não? Acha que não vai errar com ninguém, não? A Bíblia diz que não há quem não peque. Não há quem não peque. Eu, você, qualquer um que somos a igreja, que estamos na igreja, a gente tem que dobrar nosso joelho todo dia e se humilhar e pedir a Deus perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Todo dia. Porque nós não somos melhores que ninguém, não. Você não é melhor que ninguém, não. Eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu, não. Então se desarme, se humilhe. E deixa o Espírito Santo quebrantar teu coração. Olha para Jesus. Ele te amou e não deixou de te amar. E essa palavra, essa reflexão, vem dele para o nosso coração. Porque ele está à porta. Ele vai levar a sua igreja. E a gente precisa dar as mãos. A gente precisa se unir. A gente precisa estar em comunhão. Para a gente não ficar, viu? Para a gente não ficar. Que Deus possa te abençoar ricamente, viu? Ricamente mesmo. Glória a Jesus. Amém? Medite nessa palavra. Se você puder, compartilhe aí, tá bom? Para que essa mensagem, que essa reflexão possa chegar a mais vidas, tá bom? Para edificar, para fortalecer, para restaurar vidas, tá bom? Deus te abençoe. Glória a Jesus. Olha aqui, Giovânia Mendonça, precisamos um dos outros. A palavra de Jesus não foi deixada só para anunciarmos o Evangelho e falar que Jesus está voltando, mas também para que sejamos guiados em tudo pela palavra. Amém? Glória a Jesus. Está aqui algumas coisas, né? Giovânia, Deus te abençoe. Tá bom? Fique na paz, que esse vídeo possa aí ajudar vocês, tá bom? Ajudar vocês. Qualquer coisa, aí é Tom Jones de Jesus aqui no Face, né? Tom Jones de Jesus. E você pode aqui nos acionar aqui no Face, tá bom? Fazer pergunta, tirar dúvidas, tá bom? Fique à vontade, estamos para servir e para, no que a gente puder, lhe ajudar, amém? À luz da Bíblia, com uma oração, estamos para servir. Hoje estamos em Nilton Carneiro, Vila Piedade, é o culto de doutrina ali, Nilton Carneiro, Vila Piedade,
ali na Floriano Peixoto, após o terminal das Kombi, e você é nosso convidado. Amanhã aqui no Ibura, Três Carneiros Ibura, tá bom? Amanhã, Três Carneiros Ibura, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, povo de Deus. Compartilha aí essa mensagem que é muito importante, viu? Porque a igreja tem sido bombardeada e muita gente está achando que pode viver sem a igreja, amém? E muita gente não entende, não tem entendido o que é a igreja. Então compartilha aí para que as pessoas possam meditar nesses versículos que nós trouxemos aqui, tá bom? Fique na paz, Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.